Oi, gente, bem-vindos. A gente está aqui para mais uma gravação incrível do podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço que a gente fala sobre saúde e outros assuntos relacionados à saúde que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar. E quem divide essa bola comigo é o nosso Dr. Google, Marcos Bezerra. Bem-vindo, Marcos. Oi, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui para discutir temas importantes, né, Rafa? E hoje a gente vai falar sobre o quê? Cara, hoje é um assunto que eu vim aprender, porque eu também não conheço, tenho várias dúvidas, vou fazer várias perguntas aqui. E aí a gente convidou duas pessoas incríveis para conversar com a gente. Maria Antônia, que é diretora do CREI, do Sesc Senac do Rio de Janeiro. Maria Antônia também é mestre em saúde coletiva pela Fiocruz, bacharel em Direito pela UNB e uma querida, e também tem uma mãe, também tem um filho para a gente falar sobre aqui, né? Maria Antônia, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Rafa, Marcos. Um prazer estar aqui nesse podcast tão importante, né, do Mais Saúde. E vamos conversar um pouquinho, sim. Eu sou mãe de três. São três. São três, uma galera. E uma das minhas filhas, a Beatriz, tem síndrome de Down. Então, venho também aí há 14 anos, caminhando aí, trilhando esse lugar também de mãe atípica. Então, a gente tem muita coisa para falar. E para brilhantar também, Natália, que é mãe atípica também. Natália tem um projeto incrível, gente. Ela vai falar um pouquinho para vocês seguirem no @, que é o Voz das Mães. Bem-vinda, Natália. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Rafa. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite. Prazerzaço estar aqui. A gente passar mais informações sobre esse universo da mãe atípica, né? Com tanta coisa para a gente conversar, né, Marcos? Muita coisa. Exatamente. Deixa eu, então, já fazer uma pergunta. Tudo bem. Antes, eu só vou falar uma questão técnicazinha. Maria Antônia, bota o microfone mais perto de você. Venha. Pronto. A gente faz ao vivo, gente. É isso aí. Então, para as pessoas entenderem, quando eu falei CREI, ninguém sabe o que é CREI, né? Então, vamos explicar. Mas, melhor do que eu, você pode explicar para a gente o que é o CREI e o que ele desenvolve? Bora lá. O CREI é uma novidade, né, do Sesc Rio, Sesc Senac. A gente inaugurou tem 6 meses, né? Foi no comecinho desse ano, em abril de 2024. E é o Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc Senac. Então, um espaço de referência que a gente criou, ele funciona lá dentro do Sesc Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E lá a gente faz tanto uma parte de atendimento de crianças, adolescentes e jovens, né, que têm deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista, mas também das suas famílias. A gente tem um programa forte de formação de professores para a educação inclusiva e temos também um núcleo de produção de pesquisa e de apoio à empregabilidade dos jovens e adultos com deficiência. Gente, que incrível, né? E assim, o Sesc Tijuca é meu vizinho, né? Eu moro por ali, frequento bastante já há muito tempo, eu, minhas filhas e tal. E é um ambiente muito bacana de você conhecer, é um ambiente apaixonante mesmo, né? Também, porque você vê que não parece uma escola, não parece uma clínica, né? Mas ela traz ali um componente científico muito grande. Fala um pouco para a gente disso aí, fala um pouco dos espaços que a gente tem lá, Maria Antônia. A gente tem 2 salas multissensoriais, né? Uma que trabalha com uma tecnologia, com mais tecnologia, né? Que foi uma parceria com a empresa Neurobrink, que então a gente tem, né, são só 2 salas como essa 360 que a gente chama aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma delas é a nossa lá no CREI, né? Então uma sala onde a gente consegue trabalhar, né, com diferentes tons de luz, som, cheiro, né? Vários tipos de estímulos, para que a gente possa trabalhar apoio à regulação, integração sensorial, sistema vestibular. A gente tem uma outra sala multissensorial, que é essa que a gente chama mais de baixa tecnologia, que é um artista de Nova Iguaçu, parceiro nosso do Sesc, já em vários projetos, que desenvolveu toda uma pesquisa de materialidades. Então, você tem vários materiais sensoriais diferentes, o piso tem uma textura. Isso eu ia falar, do chão ao teto, né? Você aproveita tudo ali. Espaços fechados, né? Espaços mais abertos, túneis, né? Lugares com mais resistência, outros, né, mais difíceis, caixa de areia, mesa de luz. Então, temos assim, uma série de possibilidades ali de espaços para poder trabalhar com a estimulação. Temos algumas salas um pouco mais convencionais, onde a gente tem mesas, né, outros mobiliários flexíveis para poder trabalhar também com musicoterapia, com arte-terapia e outras possibilidades. E temos que eu
gosto mais, eu que já estou mãe de uma adolescente, então também gosto mais, um apartamento pedagógico, que é muito Que bacana, legal. né? Que é um apartamento, a exemplo de, né, um apartamento onde alguém, né, poderia morar com sala, banheiro, cozinha, quarto, né? Todo montado, onde a gente trabalha com os jovens e adultos todo um programa de apoio às habilidades da vida diária. Gente, que Né? incrível. Então, desde arrumar a cama, como é que se organiza um armário, né? Cueca não fica junto de meia, né? Que não, né? Então, como é que a gente trabalha todo esse conhecimento, né? Sobre como você organiza a sua vida, né? Para ter uma autonomia, para poder construir as condições para morar sozinho. A cozinha é o ponto alto do apartamento. A gente tem um Gente, merendeiro maravilhoso, já Gil. quero lá conhecer, não conheço ainda. Cara, Não, e envolvente, assim, né? não, é maravilhoso, é super realista, né? Eu já disse para Maria Antônia, olha, no dia se a mulher ficar brigada comigo e botar para fora de casa, eu vou dormir no quarto de lá, porque é maravilhoso realmente, né? E é tudo é realmente funcional, né? Tudo legal. funciona, a Isso é cozinha, muito. tudo é muito bonito realmente. Funciona. Muito Outro dia lindo. foi muito legal que um jovem chegou lá e falou assim: Ah, minha mãe nunca me deixa fazer café. Ela disse que eu vou me queimar. Posso fazer café? Aí o Gil, claro, deixa eu te mostrar. E foi, né? Aí ele fez o café todo sozinho. Ele, nossa, eu achei fácil. Aí ele, pois é. Aí ele, agora vamos lá servir para minha mãe. E aí ela, nossa, né? Gente. Ele que fez, Olha ele só. fez sozinho. Sozinho, eu orientei e ele foi fazendo. Então também tem essa possibilidade, né, de às vezes alguma coisa que para a família tem uma resistência maior, porque mistura, né? Mistura. Um cuidado, Cuidado, um medo, superproteção, né? medo. Então Vamos também lá. é uma possibilidade de a gente estar ali, né, empurrando um pouquinho mais, né, esse Necessário desenvolvimento desses adolescentes e jovens para que de fato eles possam adquirir essas habilidades, que são também as habilidades pré-profissionais e de apoio a uma boa colocação no mercado de trabalho, né? Às vezes a gente fica muito focado nas habilidades ou nas competências ligadas direto àquela profissão que a pessoa, né, aquele curso de qualificação profissional que ele está fazendo, mas essas outras habilidades são tão importantes quanto, É. né, de se organizar, né, de conseguir Da pessoa, né? Do desenvolvimento dessa pessoa que a gente está isso. falando. E deixa eu pegar um gancho também. E quando a gente fala em mãe atípica, Natália, a gente não está falando só de mãe. Eu queria que você explicasse também, primeiro para as pessoas que estão assistindo, o que é uma mãe atípica, como começou esse projeto Voz das Mães e todo o envolvimento que tem das famílias, né? Do pai atípico, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Bom, Voz das Mães, ele nasceu. Eu perdi 2 bebês, né? E aí, na minha terceira gestação, meu filho foi diagnosticado com uma displasia esquelética tanatofórica, que é uma displasia letal, uma doença rara, né? Então, a gente descobriu isso com 18 semanas e vivemos de 18 até 37 sem saber o que aconteceria. Eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas em um momento Acredito. da minha gestação, eu ouvi Deus falando comigo muito forte. E eu tenho esse mapa mental até hoje na minha cabeça. E eu saí do banho falando, Robson, falando pro meu marido, né? Eu preciso criar um projeto chamado Voz das Mães. Eu não sabia o que realmente seria, o que realmente é hoje, né? O Voz das Mães. Hoje, a gente tem o Voz das Mães que, como parte de comunicação, a gente tem o podcast onde a gente ouve histórias reais, porque a gente sabe que, ao receber um diagnóstico, a primeira coisa que a mãe faz é ir pro Google, e aí a gente vai pro Sim. Google e só vê tragédia. E hoje a gente está criando, além de ter o podcast, a gente está criando um portal para ser realmente o Google da maternidade atípica, para você ver histórias reais, ouvir mães, ouvir médicos. Então, hoje, no podcast, a gente traz mães, traz pais quando eles aparecem, porque, infelizmente, 80%, né, dos pais vão embora ao descobrir uma deficiência. A gente traz médicos, traz profissionais para trazer mais informações também para essa mãe. Que é isso? É o medo, a superproteção e como que eu vou deixar meu filho sozinho? É como que ele vai ficar se eu não estiver mais aqui? Então, é dar essa informação para a mãe não se sentir tão sozinha. Então, a gente Então, tenta informar, educar e acolher essa mãe e essa família. Eu acho que aí tem duas questões, né, que são importantes. Primeiro, dessa estatística, né, que você está falando, que assim, 80%. Maria Antônia tem uma estatística no CREI. São quantas famílias são atendidas lá no CREI? 100. 100 famílias. Quantos pais 4. acompanham? Então, Olha ali aí, são que a Natália acabou de 96%, falar, né? são 96% no CREI, né? Nossa. Realmente isso é uma estatística muito importante. E a segunda questão é que a gente sabe, né, dentro
da medicina, hoje que o Google tem um papel muito importante. Lembrando que o Google é um buscador, né? Ele te Exato. mostra canais e aí você vai e procura e você encontra informações. E a gente sabe que hoje a internet ela está muito cheia de informações erradas, informações vazias, né? Mentirosas muitas vezes. E Mais assustadoras, né? assustadoras, e assim, é muito difícil. Nós ainda não temos o preparo para entender exatamente, né? Quase um analfabetismo tecnológico nosso. E eu acho que junto a isso vem a inabilidade que os profissionais de saúde ainda têm Isso é para demais. conversar com os seus pacientes, com as famílias deles. Vocês sofreram isso? Muito. Bom, eu sofri desde a primeira perda gestacional, né? Que eu lembro que com 4 semanas eu fui fazer ultrassom e a médica olhou pra mim e falou: Nossa, mas por que isso já tá aqui? A gente não sabe nem se vai vingar. E eu saí de lá, Nossa! assim, aterrorizada. É. E realmente foi uma gestação embrionária. E quando eu recebi o diagnóstico do Vini, eu não concluí, mas o Vini tá vivo, né? Tá bem, graças a Deus, ele tem 2 anos e Fofura. meio. A gente acabou de ver uma foto aqui, um pouquinho antes da gravação. Tá na Tá na praia praia, agora. né? Divertindo, É. né? Mas foi isso, a médica, eu lembro que ela fazendo a ultrassom, a gente tava todo mundo na sala, assim, tava eu, meu marido, minha sogra, a madrinha do Na Vini. primeira gestação. Não, na terceira, já do Vini. Já no Vini, é. tá. Aí tava a filha da madrinha do meu filho, que tinha 10 anos. E aí a médica simplesmente olhou e falou: Olha, os ossos longos deles estão encurtados, então ele vai ter nanismo, ele tem uma displasia, e o tórax dele, eu não tô conseguindo medir direito, mas o tórax dele é muito pequeno, então ele não vai conseguir respirar quando ele nascer e ele vai morrer. Só que assim, no meio de todo mundo. Eu sou uma pessoa que hoje eu consigo me comunicar com rede social, mas eu sou muito fechadinha, né? E aí, quando ela deu aquela notícia, eu lembro que eu só mandei uma mensagem pro Robson falando: eu só queria estar sozinha aqui. Cara, pra mim foi um soco. E aí, é isso. Aí eu lembro que o Robson olhou pra ela e falou: doutora, mas eu só posso rezar, então? Só posso pedir pra Deus? Ela falou: olha, o que eu tenho são números. Então, e assim, essa foi a primeira, né? Aí foi porrada atrás de porrada. É médico que falava que não ia me dar laudo porque não tinha certeza do que ele estava vendo. Então, a gente viveu... A gente fala que era uma montanha-russa. Era médico olhando e falava, vai sobreviver. Aí o outro falava, não vai sobreviver. E aí, até o dia que o Robson falou, cara, eu não quero mais fazer ultrassom, chega, só as necessárias. Porque eu ia toda semana Sim. pra ver se tinha alguma coisa diferente, sabe? Pra ver se tinha mudado, pra ver se ele Ansiedade tinha de ver, crescido. Exatamente. esperança, né? Ansiedade. E onde você se encontrou? Porque você disse de várias situações de médicos que não têm essa habilidade, né? De profissionais da saúde, vamos dizer. Onde você se encontrou para cuidar do Vini até hoje? Na né? fé. Na fé. Na fé em Deus. Eu lembro que minha Isso casa... falta, então, né, Natália? Falta. Mas eu me arrepio a falar disso, porque assim, eu sei que o Voz das Mães é um propósito de Deus muito grande em relação a isso, e que eu fui realmente guiada a estar fazendo o que eu faço até hoje. Mas eu não tenho um episódio que a gente não fala sobre fé. Porque eu não conheci até hoje nenhuma mãe atípica que não tenha fé em primeiro lugar para entender onde a gente está e o que a gente vai fazer dali, sabe? Porque é um universo muito solitário, né? Que por mais que a gente tenha alguma rede de apoio, as pessoas não conhecem. Muitas vezes eu ouço assim, nossa, mas por que você fala que você é mãe atípica? O Vini é tão perfeito. Eu falo, cara, graças a Deus, ele tá ótimo. Eu acho que essa mas é uma o que questão. É perfeição, Então, né? essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes, quando a gente fala, né, de crianças atípicas, as pessoas estão pensando em déficits cognitivos. Não é isso? E não é só isso. Não. Né? Então, É muito além, né? Muito além, né? Assim, qualquer pessoa, né, que tenha deficiência, né, que tenha necessidades especiais, a gente considera uma pessoa atípica. E hoje a gente pode falar em pessoa, porque assim, eu lembro, eu hoje tenho 49 anos, mas eu lembro quando eu estava na escola, tinha 7, 8, 10 anos, a trissomia do 21, a síndrome de Down, ela era já conhecida, mas a gente sabia que aquelas crianças viveriam 15, 16, 17 anos. Exatamente. Hoje não, hoje nós
estamos vendo essas pessoas envelhecendo, né? Como foi para você, Maria Antônia, você primeiro receber esse diagnóstico e imaginar o que estava por vir? Você tem 3 filhos, né? O filho mais velho tem 29 anos, né? Ou seja, ele tinha 15 anos quando você... 14 anos quando você engravidou. Como é que foi isso? Eu acho que é sempre difícil, né? Assim, o meu diagnóstico também veio, quer dizer, diferente do seu, né? Ele veio no parto, então, na verdade, tive uma gravidez super tranquila, né? Mas, enfim, entrei em trabalho de parto e aí ela não estava descendo, a gente acabou tendo que fazer uma cesárea de emergência. Depois a gente soube que era por causa da síndrome de Down, né? Que tem uma hipotonia, a criança tem os músculos todos mais fraquinhos, né? Então, para ela, estava mais difícil descer sozinha, a gente precisou fazer a cesárea. E aí, assim, eu tive uma sorte muito grande, que o pediatra que acompanhou o meu parto, que já era também o pediatra do meu outro filho, ele tem um sobrinho com síndrome de Down. Olha só. E aí, ele me deu uma notícia de um jeito que completamente diferente da maioria das famílias que eu ouço falar sobre a notícia. Porque ele, além dele ter sido muito rápido, fez os exames, já sabia o que era para fazer, acionou os profissionais. Na hora que ele chegou com a Beatriz, ele falou: olha, eu quero te dizer que a Beatriz tem síndrome de Down, mas não se preocupa, ela tá bem, ela tá saudável, ela é linda. E você vai combinar comigo que você só vai pensar em 2 coisas agora: peito e laço de fita. O resto, daqui a 15 dias, a gente vai conversar. Se acalma. Que maravilhoso. Isso assim, mas não existe, né? Sim. Nasce uma criança, nasce uma mãe culpada. Não existe uma mãe calma diante de um diagnóstico. Não existe. Né? Não existe uma mãe sem ser culpada, mãe, né? Não, já começa no que eu fiz pra Aí acontecer. você já começa, e agora, e agora? E aí também, né? A gente começou, eu, né, e o pai dela, olhamos na internet. Primeira coisa que apareceu foi envelhecimento precoce. E aí eu falo, é muito cruel, porque você está diante de um bebê que tem 1 dia de vida, Sim. pensando na morte, quando na verdade você tem que estar pensando em tanta vida que No tem pela lacinho de frente. fita, No né? laço de fita e no peito, né? E no peito. E aí, enfim, né? Fui conhecendo depois outras famílias, fui tendo acesso à informação, criei junto com algumas mães que eu conheci nessa época um portal, né? O Movimento Down, onde a gente compartilha informações para outras famílias e a gente vai construindo esse processo de apoio, de rede. E o que eu acho assim que é o mais importante não é só ter o acesso à informação, é a informação certa na hora certa. Isso. Porque muita informação atrapalha. Sim. Então, assim, naquele momento, né, que ele falou para mim, peito e laço de fita, eu falo isso para toda mãe que eu faço acolhimento. Eu faço acolhimento até hoje, de muitas mães. Porque, por causa da hipotonia, por exemplo, o bebê com síndrome de Down, ele é mais fraco. Né? Ele ele se cansa mais para mamar. Então, é comum que o bebê comece a mamar e pare de cansado, mas ainda não está nutrido o suficiente. Então, você tem que acordar o bebê, oferecer o peito de novo, né? E com mais frequência do que seria para uma criança típica. Se ela não acordar sozinha. Gente, essa é a única informação que você tem que ter quando nasce a criança. Porque senão você sai pensando num monte de coisa que vai acontecer daí a 10, 20, 30 anos, e aquilo que é a única coisa que nesse momento você tem que garantir que essa criança está bem nutrida, né, e fortalecida para se desenvolver, você fala, não, ela é boazinha, ela é ótima, ela não acorda para mamar, e aí a criança está ficando subnutrida. Sim, olha só, que coisa importante, né, que a gente está falando. E quando a gente pensa no diagnóstico com a família, porque assim, já é difícil para a mãe receber o diagnóstico. E como que funciona isso com o pai, que a gente já falou aqui que muitas vezes mete o pé, vamos falar assim, né? Não assume isso. E o apoio familiar, como é que é para vocês isso? E como que acontece com as famílias que vocês estão acostumadas a trabalhar, né? O que nós, familiares, podemos fazer para acolher bem as mães e os pais que assim continuam, né, com os filhos? Me dá uma dica aí. Eu acho que começar a não usando a frase vai ficar tudo bem, já é um bom início. Mas a gente passou por situações difíceis, que eu acho que é mais a gente acolher a família do que a família nos acolher. Olha Porque só. você começa a dar o diagnóstico, o pessoal começa a chorar. Aí você fala, não, calma, eu tô bem, né? E aí vai conversando, mas é sempre isso. E eu acho que a informação é muito importante. Até hoje, como o diagnóstico do Vini, ele não é 100% fechado ainda, né? A gente hoje sabe que o Vini tem osteogênese imperfeita, que é o osso de vidro.
O nível dele é bem leve, ele nunca teve nenhuma fratura, mas ele tem várias características. Então, a gente tem que ter um acompanhamento, tem que ter esse olhar diferenciado. E eu acho que hoje, o difícil é a família entender que existe um laudo, ainda não fechado, mas que por mais que ele corra, que ele ande, que ele fale, que ele faça tudo, a gente tem que ter o cuidado com ele. Porque eu lembro que quando ele nasceu, a gente não conseguia nem trocar a fralda pegando pela perninha, a gente não podia. Então era pela fralda. Então e eu não deixava. Eu era a mãe chata que não deixava pegar a criança de qualquer jeito, porque eu tinha medo, a gente não sabia o que podia acontecer. Então eu acho que é entender, e eu aprendi isso com o tempo, com esses 2 anos de Voz das Mães, que é perguntar. É perguntar como que você pode ajudar a pessoa, como que você, se ela quer te ouvir, se ela quer falar alguma coisa ou não, se Ou ela, se ela é não só quer quer falar. ficar em silêncio e tá tudo bem. E o acolhimento lá? Então, lá no CREI, eu acho que o que talvez aconteça de mais bonito lá é que a gente atende a família inteira. Que A gente incrível. acolhe a família toda, né? Então, maioria de mães, né, que vêm e que trazem seus filhos, e os irmãos que vêm junto. E eu acho muito importante falar dos irmãos também, quando a gente vai em congressos internacionais, né? Tem sempre a programação paralela dos irmãos. Ah, que barato. E aí, a primeira vez assim que eu participei de um fórum de irmãos, né, assim que eu mediei uma conversa de um fórum de irmãos, eu fiquei impressionada, né? Como também é difícil você ser irmão ou irmã de uma pessoa com deficiência, né? Porque aquilo afeta profundamente a sua vida, né? Na forma como reorganiza ali aquela dinâmica familiar. E muitas vezes são crianças que se sentem culpadas de, por exemplo, ter ciúme, né? De querer também mais atenção. Porque ao mesmo tempo Naturalmente, mas é uma criança. e naturalmente tem uma divisão de atenção aí, né, gente? Ou não? E aí essa criança tem que também ter esse apoio para organizar esse sentimento dela, esse lugar dela, né? Essa forma como essa família vai se organizar. Então, eu falo assim, que claro, né, a pessoa com deficiência, ela precisa de um apoio, que bom que a gente pode dar, mas a família inteira precisa. E na hora que você acolhe a família toda, o que a gente vai vendo é que fica melhor para todo mundo. Né? Por quê? Porque ninguém pode estar sobrecarregado. Sim. Né? Ninguém pode estar sozinho, dando conta de tudo, né? Essa mulher, eu tenho ódio, desculpa, mas eu tenho ódio quando as pessoas veem essas mães guerreiras. Eu falei, não faça isso. Mãe não tem que ser guerreira, não vive na selva. Sim. Para com isso, não é Xena, não, a rainha da selva. Tem que ser guerreira, sabe? Mãe é uma pessoa atravessada Humana, por emoções, né? por Isso. demandas, por sentimentos, sabe? A gente Sim, não pode porque é real, né? naturalizar. É real, é. Não pode naturalizar Irritabilidade, né? Tem dia que E são vários Difícil. pratinhos, né? Porque a função, muitas vezes... Aí vem aquela coisa, né? Que a mãe atípica, normalmente, ela tem que parar de trabalhar. Porque ela tem que cuidar do filho. Porque aí não tem quem cuide. Ou então ela tem que trabalhar para pagar alguém para cuidar. Mas se ela precisa ir pro hospital ou alguma coisa, é ela que tem que largar. Muitas vezes as empresas mandam embora porque acha que não vai ser produtiva e não sabem que é o contrário, né? Que se a mãe tá ali trabalhando, ela quer mais é fazer as horas dela para ir embora cuidar do filho. cuidar do filho. E aí tem casa, aí tem marido, aí tem, né? Uma série de coisas. E aí, o estado emocional, onde ela olha pra ela, Sim. que é o que a gente tenta sempre trazer no Voz das Mães, é o que você tá fazendo pra você nesse momento. Nem que seja 10 minutos. Sim. Isso Mas é é muito difícil, né? importante. Sabe, E- semana passada a gente levou os jovens para participarem de um evento grande que teve aqui do Sesc e do Senac. E aí as mães falaram: e a gente? Vai pra praia. Aproveita, né? Aproveita. A gente tá aqui para vocês E aproveitarem. aí, né? Antônia, nessa questão que a gente está falando, e a gente gosta muito de trazer para na saúde do SESC, a gente gosta muito de trazer para a identificação de todo mundo, né? Eu acompanhei algumas famílias atípicas e tudo, e quando nasceu uma criança, sempre existiu uma dúvida de: eu vou engravidar de novo? E você tomou essa decisão. Fala para mim como é que foi isso. Sabe que foi um aconselhamento genético. Logo, né, que Beatriz nasceu, o geneticista que nos acompanhou, ele falou assim: olha, se eu puder dar um conselho, eu falo assim, tenha mais um. Porque, a não ser que esteja muito fora da possibilidade de vocês, né? Mas equilibra. Você vai reparar que, primeiro, acho que tem uma questão que é do equilíbrio como um todo da família, né? A gente espera que a gente morra antes dos filhos, né? E a gente tem um outro filho que ia ficar ele sozinho com a responsabilidade, né, de apoiar e cuidar da irmã, né? Que, logicamente, ao longo da vida vai Sim. ter uma demanda um pouco maior do que uma criança típica, né?
Mas ele falou assim, mas também sabe o que vai ser bom? Para vocês não ficarem com hiperfoco nela. Porque senão parece que tudo que vai acontecer, que tem a ver com o fato de ser criança, né? Né? Tudo vocês vão botar na conta da deficiência. E a conta da deficiência vai ficar desse tamanho. Enorme. Né? E aí, se vocês tiverem mais, vocês vão ver que isso... E, de fato, eu acho que foi assim... não só um acerto, porque ter mais um filho é sempre muito bom, né? A Marina é uma filha maravilhosa, que me faz muito feliz. Mas eu acho que tem um equilíbrio, assim, que trouxe... Que, de fato, às vezes, né, a gente... Mas será que isso é da deficiência? Não, isso é birra mesmo. Então... Importante. Gente, isso deve ser muito difícil, né? Como que você vai diferenciar, né? Como que você vai educar, como que você vai... vamos lá falar uma justa medida, né? Para um filho que tem uma deficiência e para um filho que não tem, né? Então, isso para você... Como que é isso, Maria Antônia? Como é que você faz no seu dia a dia? Sabe que às vezes a Marina que faz isso, a minha caçula, né? Às vezes ela fala assim, ô Bia, eu sei que isso aqui é difícil pra você, mas na boa, eu já vi você fazer isso na rua. Você tá fazendo essa manhinha aqui porque a mamãe tá aqui, mas eu sei que você sabe fazer isso, tá Maravilhosa. Maravilhosa, gente. E aí eu acho que tem isso também, né? Sim. Da gente dar espaço também para isso, para a pessoa com deficiência ser pessoa, ser criança. Fazer o que ela né? A quiser. Bia, ela faz trollagem, ela conta piada, que maravilhosa. ela faz manha. É uma criança como outra qualquer, né? Que E a gente não maravilhosa. pode desumanizar, porque quando também a gente... Né, eu acho que tem um equilíbrio aí que ele é delicado. Quando a gente, é um anjo, é uma criança que não faz nada errado, que não tem maldade. Tem sim. Sim. É uma criança, é um ser humano, atravessado por tudo que todos nós somos, né, com toda a nossa imperfeição. E é importante não desumanizar. Sim. Porque quando a gente desumaniza, aí tudo vai para conta da deficiência. Sim. E aí a criança nunca fez nada Nunca errado. fez nada, E exato. aí a gente naturaliza coisas que não pode. E super protege, né? Super Eu ia fazer protege. essa pergunta para vocês quando a Natália até falou: eu não era difícil para trocar a fralda. E como foi para vocês deixar o filho de vocês pela primeira vez sem vocês? Eu acho que a minha primeira vez, sem eu estar junto, acho que essa ficou marcada pra sempre, foi numa madrugada. Não precisou ser tão longe, foi numa madrugada. O Vini parou de mamar com 2 meses e meio, né? Porque o queixinho dele ele tinha micrognatia, então era para trás e ele não conseguia sugar. E aí a gente entrou com a fórmula. E aí o meu marido foi pegar, era a madrugada dele, a gente revezava. Ele foi pegar para trocar o Vini. E ele tava trocando e o Vini chorando, chorando, chorando. Eu levantei, eu falei, não, deixa aqui. Tava meu marido e minha sogra. Eu falei, não, deixa aqui. Ele faz assim. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, é? Faz você. Eu tô acordando na madrugada pra te ajudar pra você continuar dormindo. Você quer fazer do teu jeito? Então faz. Quer dizer como eu faço? Né? Ali foi o primeiro momento que eu tomei um soco na cara e falei, opa, entendi. Maravilhoso. A ajuda dele, que ele tá fazendo o papel dele, mas tá me ajudando ali em acordar na madrugada e tal, e realmente eu tenho que deixar. Mas é isso, é difícil, né? Porque você acha que, a gente acha, independente, acho que de ser atípico ou não, a gente acha que a gente cuida melhor do que todo mundo e que ninguém Sim. vai saber fazer melhor do que nós. É. Então, mas Questão das Que mães pode até mesmo, ser né? Que verdade, mas não precisa, Temos um homem na a gente nessa- precisa falar não isso, precisa né? necessariamente ser exclusivo, né? Não. E Essa cada é um uma vai fazer do verdade, teu né? jeito. E a gente fala muito isso hoje com o Vini sobre a criação das avós, que são avós completamente diferentes, criações completamente diferentes. E, cara, ele tá sendo cuidado da melhor forma pelas duas, por nós. Então, eu acho que é isso, é a gente também parar um pouco, que às vezes as pessoas tentam ajudar, né? Eu ouvi isso da Juliana, que é do Instituto Nacional do Nanismo, que ela falou, Nath, muitas vezes o que eu vejo de uma mãe com uma criança com deficiência é que ela acha que ela é tão certa das coisas e ela não deixa a criança, o pai estar presente. Muitas vezes não é que o pai quis ir embora, mas é que ela não deixou espaço. E aí ele teve que ir embora. Então é a gente olhar também com esse olhar de o quanto a gente está pedindo ajuda e o quanto a gente está deixando as pessoas ajudarem a gente. E esses pais também, né? Quando a gente aqui falou dos pais, dos homens, que eu até usei a expressão do mete-pé, enfim. Mas os pais que ficam, né? Como que é esse acolhimento para eles? E assim, aqui você já falou do seu marido várias vezes, Robson.
maravilhoso, Robson, porque realmente eu fico imaginando, porque mãe eu acho que já tem um sentimento diferente de mãe. Ele vai olhar aqui e vai falar, não, O eu sou Winnicott pai, discorda. né? Então, Completamente, deixa ele completamente. dar a visão E dele você aqui de falou de uma pai, pessoa né? que eu admiro profundamente, que é o Winnicott. Eu falo várias e várias vezes no podcast sobre ele. Então vai. E aí a gente tá aqui falando Eu dos sou um homens, pai então bom deixa o o Marcos suficiente. falar aqui sobre a paternidade, porque eu acho que eles também têm que ser olhados de alguma forma diferenciada, né? Um acolhimento diferenciado, porque a mãe eu não sou mãe, mas eu consigo mensurar 1% que deva ser esse sentimento de mãe, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para ele. E aí, como pai atípico, ou melhor, como pai das suas filhas maravilhosas, lindas, que não têm nenhuma deficiência, mas como você se coloca no lugar desses pais que recebem um diagnóstico? Fala para mim. Eu acho que, assim, muito provavelmente a culpa, né, vem muito grande, que vocês devem ter sentido isso também, né? Naquele primeiro momento, né, que você tenta entender uma coisa que não necessariamente precise ter uma explicação, né? E eu acredito que, assim, a gente tem uma tendência a ser muito protetor e provedor, né? Isso faz parte, isso aí desde a época das cavernas, o papel dos homens, ele é imposto dessa forma, né? E aí eu acho que a luta deve ser ainda maior, porque aí ele quer proteger ainda mais o filho e proteger a mãe, né? Que tá vendo ali que a gente entende. Uma criança típica já dá trabalho, né? Então essa história de acordar de madrugada para ir fazer o revezamento, né? Eu posso contar na minha parte. A gente fez isso na nossa primeira filha, na Júlia. Oi, Júlia. Beijo. Júlia hoje tem 14. E aí ela ficou do lado, na primeira noite que eu levantei e tal, ela ficou do lado, ficou a noite inteira. Eu falei, olha só, para os dois ficarem acordados, então você fica sempre e eu vou dormir. Porque não tem uma lógica muito grande nisso, né? Então, assim, existe, eu acho que essa questão acho que esse apoio, acho que junta mais, né? É claro que existem muito mais problemas, aparecem problemas que você viver com, né? Casamento já é complicado. Imagina ser sócio. Imagina. Imagina ser sócio. Marido, Marido, 24 horas junto. Gente, vocês são realmente exemplos maravilhosos. E você falou em problema, e aí eu pensei numa outra coisa, da educação inclusiva. Assim, eu imagino não, com certeza a gente tem muitos desafios, né? Qual é o maior desafio que você encara lá, por exemplo, no CREI, quando você tem esse desafio de de educar essas crianças atípicas? Além da fila de espera, né? Além Mas aí eu tenho uma além de pergunta, fila de eu tenho uma pergunta um pouquinho antes, tá? Tá. Você é advogado. Sou formada em Direito. Formado em Direito. Advogado. Mas não advogo. Tudo bem, não, ok. Mas você tem, né, uma formação hoje em saúde pública, Também. né? Isso surgiu depois que você se tornou mãe atípica? Ou você já tinha essa ligação anterior? Eu fiz o curso de Direito, né, que foi um curso que eu gostei muito de ter feito, mas eu não me identifiquei com a profissão, né, como operadora do direito, e aí acabei indo trabalhar na área de educação, né, fui trabalhar, mas no início na área de gestão de programas educacionais. E aí comecei a trabalhar muito nessa perspectiva da intersetorialidade, né? Porque de pensar como é que as várias políticas nas áreas setoriais, as políticas de cada uma das áreas, elas precisam ser pensadas de forma integrada para que a gente possa dar conta da criança que é inteira, né? Então comecei a trabalhar com a elaboração, né, de programas de educação integral, né? Fui gestora municipal, prefeitura, trabalhei com organismos multilaterais, trabalhei para o governo federal. E aí, depois, quando a Beatriz nasceu, eu já tinha, né, um pouco esse olhar da integralidade, mas eu fiz o meu mergulho na educação inclusiva, né, que era uma área, enfim, que eu, né, estudava, mas que eu não tinha o nível de conhecimento, né, que eu tenho. Então, fui buscar especialização, estudar, né, e hoje eu sou uma pessoa que tem
várias especializações e um conhecimento bem profundo nessa área da educação inclusiva, mas sempre nessa interface com pensar a política educacional como um todo. Eu acho que talvez é aí que está a grande contribuição que eu consigo dar para o programa de educação, de formação do CREI, né? Porque o CREI, a gente tem lá, né, um atendimento, mas a grande vocação do CREI, ele é um centro de referência de formação, né? É fazer formação de professores, né? Esse ano a gente está aí com essa meta de formar 2.000 educadores daqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. E sempre que a gente apresenta a nossa proposta de formação para os educadores, para a educação inclusiva, o que eu acho que as pessoas ficam mais impressionadas é que a gente não está falando como que eu vou ajustar aquilo que eu planejei para a turma inteira para poder também atender o aluno com deficiência. É como é que eu repenso o jeito que eu estou planejando para a minha turma inteira, inclusive para o aluno com deficiência. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Não é sobre adaptar aquilo que foi pensado de um jeito e que vai ser reducionista essa adaptação. É como que eu mudo o meu jeito de pensar, entendendo que as pessoas são diferentes, percebem o mundo de forma diferente, interagem de forma diversa. Então, a formação tem que pensar isso no seu planejamento, tem que considerar isso no seu planejamento. E essa inclusão, a gente não está falando apenas de crianças atípicas, né? Não. Porque as crianças são muito diferentes. Você imagina, imagina Mozart, né, em 1700 e tal, se ele tivesse nos dias de hoje, o cara era um gênio musical. Mas muito provavelmente o cara ele estava lá na aula de geografia, se ele tivesse hoje, ele ia estar dormindo, ele ia tirar nota 2, ia tirar nota 3. E essa massificação, né, o jeito de você entender a educação de uma forma muito formatada direitinho ali, isso poderia, por exemplo, prejudicá-lo. Como prejudicou? A gente tem a história de Einstein, né? Que o professor virou para ele, cara, você nunca vai ser nada na vida. Porra, a gente tem a história de todos nós, né? De todos. Porque a escola, esse tal desse mito do aluno médio, não existe aluno médio. Existem pessoas, né, diversas. Então, esse mito de que existe um aluno médio para quem a escola está pensada, cada vez mais a gente vê que é um mito. Né? Quando a gente olha os indicadores educacionais, né, do SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, não são as crianças com deficiência que não estão aprendendo. Ninguém está aprendendo. Sim. Os nossos indicadores são muito ruins. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de produzir processos de ensino e aprendizagem, né, para todos. Então, se a gente não repensa a forma como a gente está desenhando os nossos processos formativos e as oportunidades educacionais para as nossas crianças, nenhuma delas vai aprender. Mas no caso das crianças com deficiência e com transtorno, o que a gente tem é que com elas fica mais latente isso, né? Fica mais evidente a inadequação dessa escola, né? A distância desse aluno médio, por assim dizer. E aí, muitas vezes, o que a gente faz a criança com deficiência, ela acaba sendo um bioindicador daquele ecossistema escolar, mostrando assim, olha, isso aqui não está funcionando. Esse jeito de ensinar não é bom para ninguém. A escola tem que repensar o jeito que ela organiza a sala de aula. Todo mundo parado olhando para frente para um quadro não vai dar certo. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Né? Para dar conta da inclusão, na verdade, a gente tem que repensar a escola que realmente não funciona mesmo. E aí uma coisa que assim, a gente consegue ver na conversa que vocês duas têm em comum, além de serem mães atípicas, né, é terem se deparado com uma situação, você já tinha no trabalho e que foi reforçado com o nascimento da Beatriz, e a Natália, assim, no nascimento, né, de um vazio enorme, né, que existe na nossa comunicação do ponto de vista de saúde, do ponto de vista educacional, informação, apoio, e a partir daí vocês pegaram aquilo nas mãos e falaram, não vamos só ficar assistindo, vamos construir alguma coisa. Né? Como é esse dia? Você já contou um pouco que você recebeu um chamado. Né? Mas eu acho que vem até antes. Para mim, eu acho que lidar com a deficiência é uma coisa muito louca, que eu estava até conversando com a minha mãe esse final de semana, e ela fala, com 15 anos mais ou menos, tinha uma amiga dela que tem uma filha com deficiência, que falaram, não vai viver muitos anos, tal. A menina tá viva até hoje, tá aí. E aí, eu sempre me dei muito bem, e eu falava, mãe, eu quero ter uma filha com síndrome de Down. E minha mãe olhava para mim e falava, filha, você não sabe o que você tá falando, você tem 15 anos.
E aí eu lembro que eu fui estudar e caíram na minha sala 3 alunos que eram surdos. E aí eu ficava do lado, tentava ajudar, e porque não tinha intermediação, né? Não tinha ninguém para ajudar, então eu ficava ali ajudando. Fiz 1 ano de pedagogia para trabalhar com crianças com deficiência. Só que aí o marketing brilhou muito mais meus olhos. Então eu acho que eu já fui sendo preparada para isso. E quando veio o Voz das Mães, que eu comecei a entender um pouco mais sobre a maternidade atípica, buscando, né, informação, conversando com outras mães e vendo o quanto eu já tinha minha agência de marketing de conteúdo, então eu já trabalhava com internet, com rede social. Então ficou mais fácil ainda eu me conectar com mães. E quando eu entendi que esse universo era tão vazio de informação, de histórias reais, porque eu buscava uma mãe que tinha o mesmo diagnóstico que o Vini tinha ainda na gestação. E eu não encontrei nenhuma. Hoje eu posso dizer que eu já conversei com 5, que eu recebi uma mensagem semana passada de uma mãe falando: Nath, eu queria te agradecer porque minha filha vai fazer 1 ano e ela não tem o diagnóstico que foi dado para ela. E você me acolheu demais. Então, pô, que bom que o Voz das Mães hoje a gente encontra essas mães que já vêm procurar. Antes a gente buscava tanto, né, essas mães para elas falarem, para elas contarem as histórias, e hoje a gente já consegue ser um ponto de referência. Eu acho que é isso, é transformar realmente uma dor em algo que a gente pode fazer para ajudar o próximo, né? E informação sobre o direito, né? Marcos falou até da Maria Antônia, que é bacharel em direito, enfim. Tem muita informação dos direitos que essas famílias e essas pessoas atípicas têm e que as pessoas não sabem, Nem né? imagino. Vocês conseguem dar um destaque aqui para quem está assistindo a gente, não faz a menor ideia de um direito básico que essas crianças e pessoas têm, como atípicas? Está com Muitos, vocês, né? Do são ponto de muitos. vista da legislação, a legislação brasileira ela é uma das melhores do mundo, né? Ela é bem arrojada. Então a gente tem, né, no campo da saúde, né, seja prioridade em atendimentos, né, a Política Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, né, estrutura uma série de serviços, né, de reabilitação, de medicação, doação de fralda, leites Sim. especiais, né, para crianças que têm. Então, assim, em cada uma das áreas a gente tem um conjunto bastante consistente aí, né, de direitos. Eu acho que o que tem é a dificuldade de acionar, né, para que esses direitos sejam cumpridos. E, assim, eu acho que tem uma naturalização das pessoas de não cumprir os direitos, né? De querer questionar. Não sei se acontece muito com você, mas eu vejo isso, e lá no Como CREI, mãe, você conversando vê, né? com as outras mães, a gente vê muito isso, né? Então, muitas vezes as pessoas questionam. Mas por que que ele vai ter direito à fila? Não estou achando a entrar na frente da fila, não estou achando que ele está cansado. Olha, não é questão de discutir se você acha que ele está cansado ou não. Lei. Entendeu? É. Por quê? Porque senão a gente vai ter que o tempo inteiro estar discutindo e rediscutindo e repactuando com as pessoas, né, leigas, por que que aqueles direitos foram concedidos, né? A gente tem falado muito aqui sobre as mães. Todos os estudos no campo da economia do cuidado que a gente vê, né, mostram o empobrecimento dessas famílias que têm filhos com deficiência ou com transtorno. Exatamente Natália porque falou sobre isso normalmente também. a mãe ou para de trabalhar ou reduz Isso. muito a sua atividade laboral, e você tem um aumento também das despesas, Uhum. né? Porque Gasta-se isso é uma roupa muito. específica, né, um equipamento, né, uma tecnologia assistiva. Muitas vezes uma criança que no transporte público não vai conseguir, né, tá bem, vai se desregular, você vai precisar ir num carro privado. Então, assim, são muitas as questões Questão que de alimentação vão se também, alimentação, né? Convênio médico que muitas vezes te deixa na mão. Também, Porque a gente paga, e aí o convênio médico não aceita os exames genéticos. Então, além de você pagar o convênio médico, se você paga, você tem que pagar os Você exames tem que- genéticos todos à parte. E aí, para fazer num SUS, é muito demorado. Então, eu acho que é muito difícil hoje, porque é isso, a gente estava brincando antes da gente começar sobre a mãe atípica que se torna barraqueira, e ela não quer se tornar barraqueira. Só que ela tem que sair de algum lugar, sabe? Ela tem que ir atrás dos direitos dela de algum lugar. Então, a gente vê convênio médico não pagando terapia para um monte de criança. Tem muito. Eu a recebo gente no vê. direct do Voz das Mães e no meu diversas mães falando: eu preciso de ajuda para brigar com o convênio. Eu falo, cara, infelizmente é uma coisa que não tem Faz como. parte, E no né? campo da educação também, né, a gente fala, tem aquele descumprimento flagrante, né, como a escola rejeitar a matrícula porque a criança tem deficiência, isso ainda acontece muito. Isso é discriminação, né? A legislação, nossa legislação brasileira considera crime,
né, de você discriminar a pessoa porque ela tem deficiência. Então, isso dá pena de reclusão de 3 a 5 anos. Então, de fato, né, a gente está diante de um crime. Mas tem também o desencorajamento, que também é enquadrado como crime de discriminação, né? Então, você deixa a criança na escola. 1 hora depois a escola liga. Ah, você vai ter que vir buscar. Exato. Não está conseguindo ficar, não está dando, está desorganizado. Gente, você imagina o que é todo dia? Todo dia você receber isso. Daqui a pouco a mãe fala assim, quer saber? Vou tirar. Dá menos Vou trabalho tirar, deixar em casa. Entendeu? Porque não dá. A pessoa, né, não dá conta de tudo. Então, também, essas outras ações que são escamoteamento, né, para não cumprimento da legislação, também são, né, descumprimento dos direitos e acabam que vão violando e vão no campo da educação produzindo o que a gente chama do funil da inclusão. Que você tem um número grande de crianças com deficiência e transtorno que entram na educação infantil, e quando você vai olhar no ensino médio e na universidade, você tem pouquíssimas pessoas com deficiência. Eles vão sendo expulsos do sistema ao longo da sua trajetória. Né? E aí viram pessoas que ficam em casa, sem estudar, sem atividade produtiva. Aí a pessoa fala assim, é por causa da deficiência. Não é. É porque está isolado em casa, sem oportunidade de se desenvolver. Porque quando a gente vê lá no SESC, que eles vêm para o CREI, mas também são incluídos nas atividades da unidade, aí vão fazer as atividades de esporte, culturais, vão para a biblioteca, o salto de desenvolvimento é muito grande. Né? Gente que ficava em casa o dia inteiro vendo televisão e que em 2, 3 semanas você já vê a diferença no comportamento, nas possibilidades que se abrem para essas crianças, adolescentes e jovens. Isso é maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa também... As mães também desenvolvendo juntos, né? E eu acho que tem uma coisa que são as outras mães, quando a gente fala de escola, né? A gente teve alguns episódios de mães falando, meu filho nunca é convidado para uma festa infantil. E não é porque o amigo não quer chamar, porque o amigo pergunta. A gente tem um caso de um amigo nosso, pessoal, que a filha dele tem TDAH, e ela ficava todo dia. Mamãe, já chegou o convite da fulana? Mamãe, já chegou o convite da fulana? E a mãe já sabia que ela não ia ser convidada. E a gente teve uma outra mãe no Voz das Mães que falou... Meu filho não é convidado para nenhuma festa. Então, assim, o que a gente, como sociedade, como amigas das mães atípicas, estamos fazendo para olhar não só para a família, mas também para essas crianças? Então, essa pergunta eu já estava guardando aqui e tal. Estou só esperando um momento, um gancho, você trouxe. Porque, assim, é uma necessidade de preparar, de ensinar, e isso, creio, é muito bacana, porque traz as famílias junto, porque a gente sabe que já existem outras iniciativas que você acolhe a criança, que você tenta desenvolver a criança e tal, mas as famílias normalmente ficam à parte, né? E o CREI faz isso. Mas hoje é comum você ter uma criança atípica na sala de aula. Então, eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas já tiveram amigos na escola que eram crianças atípicas. Mas os pais típicos, imagina, os pais atípicos já não têm um preparo. Os pais típicos, então, não têm preparo nenhum, né? Então, a gente trazer essa conversa, e esse é um dos motivos, né? Da gente estar... É você com o seu marketing, né? Utilizando as redes sociais, porque... Trazendo informação. A rede social, ela tá aí, né? A internet, ela tá aí, ela não vai desaparecer, tá? Nós não vamos conseguir fazer... Olha, a internet é péssima. Não, não é. A gente só não está sabendo usar. Então, é importante a gente trazer cada vez mais informações de qualidade para quando uma pessoa procurar, ela vai encontrar também o Voz das Mães, ela vai encontrar o CREI, ela vai encontrar o SESC Mais Saúde. Mas, assim, trazer essas informações, esses dados para o dia a dia para a gente discutir, porque para mim eu estou aprendendo. Como eu falei aprendendo porque a gente lida com essas famílias e não tem que lidar assim, coitadinho e tal. A gente tem que desmistificar isso, né? Como é que você tem enxergado isso e quais são os planos você que é, né, formado em marketing? Eu acho que assim, o Vini ainda não está na escola, tá? Mas a gente conversa com profissionais da área,
com as mães. A gente já foi em algumas escolas para conversar, para entender. A gente teve um caso no Voz das Mães de um pai e uma mãe que foram lá porque o filho foi agredido pela própria mediadora. Então, é conversar também com as instituições. Eu acho que o que falta, quando a gente fala sobre falta de informação, não é só falta de informação num diagnóstico, mas num todo. Eu acho que as escolas, elas precisam olhar mais para isso e vamos conversar com os pais. Vamos entender como Sim. que a gente pode se unir todo mundo junto e explicar, sabe? Uma roda de conversa, numa Sim. boa. De, olha, a gente tá começando o ano aqui. O que a gente pode fazer? Olha, meu filho... a gente tem mães Deixa eu que as ouvir, crianças né? com paralisia cerebral estão na escola. Pô, mas precisa ir pra escola? Óbvio que precisa. Claro. É a inclusão como um todo. Então, é isso. Eu acho que se a gente começar a falar mais sobre o assunto, porque eu acho que é um assunto muito velado. Sim. Muito. Ninguém quer falar sobre isso, a gente olha, as pessoas, eu tenho mães que já falam assim, eu não aguento mais eu estar num shopping com meu filho cadeirante e as pessoas passarem dando sorrisinho pra ele. Sim. Porque não fica olhando pra um bebê, pra uma criança normal e fica dando sorrisinho a todo momento. Então, Sim. vamos tratar como comum Claro. isso. É isso. E não é só isso. ter uma lei, né? A gente está muito acostumado com isso. Olha, está aqui a lei, obrigatoriamente as escolas são obrigadas a receber e ter e disponibilizar, né, uma pessoa acompanhando aquela... E pronto, acabou. Não, não é só isso, é toda uma formação educacional, porque, gente, nós estamos em muita coisa. 2024. É. Né? Nós passamos 2000 anos, né, lidando com as escolas, essas pessoas sendo apartadas. Isso. É né? isso. E assim, não pode simplesmente vir uma lei, ok, ela é necessária, mas precisa vir toda uma mudança, Sim. né, de pensamento de todas as pessoas, não só De todas as daquele, E é não pra só isso daquele que a gente grupo tá de conversando, famílias. né, Né? né, Marcos? A gente abriu falando, eu falei, gente, me corrijam. Eu tô aqui para aprender, eu não sei do assunto, né? Já tive situações muito próximas na minha família, mas eu acho que esse é um espaço para a gente falar e perguntar e incluir mesmo assuntos, colocar em pauta assuntos que não são falados, que são velados, que as pessoas não querem falar porque não sabem como falar. Então aqui a gente está aprendendo, né? O podcast, dos grandes objetivos do podcast é esse. E por falar em objetivos, daqui a pouco o nosso tempinho já acabou, né? Porque a gente fica conversando e não tempo quer. passa. Como é que as pessoas fazem para entender e conhecer um pouco mais o CREI, o Voz das Voz das Mães? Como é que Mães. faz? Então, a gente está lá, eu creio, né? A gente está fisicamente no Sesc Tijuca, aqui no Rio, né? Na Rua Barão de Mesquita. Então, chegando lá, é só procurar o CREI. A gente está nas redes sociais, né? CREI Sesc Senac, é o nosso @. E o CREI agora, eu acho que uma coisa que está sendo muito importante é que a gente também está se espalhando pelas nossas unidades Sesc e Senac. Ah, isso é lindo. Né? Então, a gente agora está com encontros uma vez por mês em cada unidade Senac, que chama ECOAR, que são os nossos encontros continuados de orientação para o acesso à renda, para que jovens e adultos com deficiência possam encontrar ali um lugar de apoio, de orientação. E aí, vou até dar um depoimento aqui, que eu fiquei emocionada esses dias, que meu filho, né, chegou e falou assim, mãe, eu tenho um amigo que tem autismo, enfim, uma série de questões, precisando muito trabalhar. Falei, fala para ele lá no ECOAR, né, e dei o contato. E aí, na sexta-feira, ele chegou para mim, mãe, o Júlio adorou o ECOAR, porque não só passaram para ele várias dicas de empresas que estão contratando, mas falaram assim, a gente vai te ajudar a você pensar também o que é a sua vocação, que cursos você pode fazer. É de orientação mesmo, né? Eu falei, não é balcão de emprego só não. Orientação. Né? Que Então, eu acho incrível. que isso, né? A gente está também agora modelando, né, junto com as nossas unidades Sesc e Senac, o que dos serviços do CREI podem ir para as nossas unidades, para a gente poder se espalhar aí por todo o estado do Rio, né, apoiando aí as famílias, as pessoas com deficiência e transtornos que precisem e que queiram estar com a gente. Que trabalho incrível, Maria Antônia. Parabéns, viu? Obrigada. Eu já vou poder roubar Natália? ela Voz das Mães também. Aqui tá parte. todo mundo junto por Né, uma porque causa, aí a né? gente já passa a informação completa para acolher essa mãe que tem medo do Claro. futuro, né? É isso. Voz das Mães, ele tá hoje no YouTube, no Spotify, no Instagram, todas as redes sociais, né? Hoje, por enquanto, é a parte de podcast que a gente tem histórias reais de mães, profissionais, pais, quando der. Mas a ideia, a gente já está desenvolvendo o portal
E a ideia é a gente ter esse ano ainda a comunidade do Voz das Mães, para as mães ter aquele grupão porque eu acho que assim, a gente fala muito sobre as mães elas levantarem as bandeiras, né? Sim. Sobre cada deficiência, cada doença rara. E a gente tá como um todo. A gente não quer só levantar as bandeiras, mas sim acolher todas elas, porque eu acho que o conjunto é um único objetivo, sabe? Então, Sim. esse é o nosso propósito. Trabalho incrível. Não é à toa que estamos aqui falando, né? Agora, deixa eu perguntar. Vocês querem dar um recado do coração de mãe para mãe que estejam assistindo vocês? Assim, pode falar ali na câmera. O que vocês Câmera de diriam para uma vocês. mãe que acabou de ter um diagnóstico, por exemplo? Eu falo muito que diagnóstico não é destino, né? E eu acho que o diagnóstico, a gente fala bastante que o diagnóstico a gente vai a um rastreio, né? Então, eu acho que se você receber um diagnóstico agora, eu sinto muito, talvez pela forma que você tenha recebido, mas os Voz das Mães, a gente está aqui para te acolher, para te ajudar, para informar tudo que você precisar saber e que não é o fim, o diagnóstico nunca é o fim, é sempre um caminho. Ai, que linda. Eu digo sempre, presumam competência, né? A gente costuma olhar para uma pessoa com deficiência, imaginando tudo que ela não é, tudo que não vai conseguir fazer, tudo que não vai saber. Isso é muito cruel, porque qualquer um de nós, se for olhado por essa lente, a gente não passa na prova, né? E as pessoas são capazes de muito mais do que numa primeiro olhar você vai achar que elas são. A gente se surpreende muito positivamente com todas as possibilidades, muito mais possibilidades do que impossibilidades que existem na vida de cada um de nós, inclusive das pessoas com deficiência. Eu caí nessa... Eu gosto de contar, sabe? Porque eu falo que todos nós temos essas nossas zonas de sombra, né? E é difícil ir lá. Todos nós. Mas se a gente não vai lá, a gente não encontra com esse nosso capacitismo que está lá. Porque ele é estrutural na sociedade, ele está dentro da gente. E a gente precisa ser capaz de localizar esse capacitismo para que a gente possa lutar contra ele. E eu lembro, Beatriz era pequenininha, sei lá, tinha meses de vida, fazia uma estimulação com uma psicomotricista, e eu lembro dela com uma escala Bailey, assim, fazendo a avaliação, e ela falava, das 32 coisas que eu avaliei hoje, Beatriz conseguiu fazer 29. Eu falei, o que ela não conseguiu? Ela, jura? Jura? Que você quer olhar para as 3 coisas que ela não conseguiu, ao invés das 29 que sua filha conseguiu. E nesse dia eu tive uma vergonha tão grande, eu chorei tanto. E eu falei, isso eu não vou fazer de novo. A sua filha pode muito mais do que não pode, né? E presuma sempre competência. Maravilhosa. Nossa. Emocionada aqui, segurando. Incrível, né? Meninas, eu quero agradecer muito. Primeiro, eu quero dar um parabéns incrível pelo trabalho de vocês, por poder contar com vocês na nossa sociedade, de tanta informação, de tanto amor. Dá para ver que vocês fazem isso com amor. Então, obrigada por terem aceitado esse convite, por essa oportunidade de a gente estar conversando isso dentro do SESC, dentro do podcast SESC Mais Saúde. Então, só o meu agradecimento para vocês, de muito coração. Agradecer meu parceiro aqui, lindo, incrível. Aliás, parabéns. Hoje é aniversário dele. Então, o dia da gravação é aniversário dele, gente. Isso aí. Então, obrigada, Marcos, mais uma vez, viu? E, meninas, saibam que tem centenas, milhares, milhões de mães atrás de vocês, né? E vocês estão aqui representando essas milhões de mães, milhões de pais, milhões de irmãos que às vezes não tiveram a capacidade, a possibilidade de fazerem, né, ou a coragem de fazer o que vocês fazem. Então, vocês estão aqui representando todas essas pessoas e o trabalho que vocês fazem é incrível. Muito obrigada. Então, obrigado por vocês estarem aqui e vamos tentar sempre aumentar essa corrente, né? O nosso objetivo é fazer com que mais pessoas saibam, pensem sobre isso e quando encararem uma situação, elas tenham uma posição mais esclarecida, né? Se a gente conseguir mudar pequenos atos de tantas pessoas que tem por aí, aos poucos acho que a gente vai conseguindo construir uma sociedade melhor, né?
mais inclusiva, mais justa, mais feliz para todo mundo, né? E com parabéns. Mais feliz para todo mundo. Mais feliz para todo E parabéns mundo. para vocês, que eu acho que hoje muitas empresas levantam bandeiras, mas não fazem, né? E a gente vê aqui o Sesc fazendo, abrindo portas, né, para esse assunto que é tão importante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. Obrigada. Ai, obrigada, meus Obrigada amores. pela oportunidade Obrigada. de estar aqui. A gente se vê no CREI. A gente se vê no CREI. Sempre. Gente, aqui o coração acelerado. Tô me segurando para não me emocionar, mas a gente convida vocês a curtir as nossas redes sociais. Assiste a gente lá no YouTube, aliás, aqui no YouTube. Segue, compartilha, comenta, né? Manda para E a gente se vê, manda para todo mundo. Tô pegando dica aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada pela audiência de vocês. Um beijo e um sorriso. Tchau. Tchau.